Bom dia, bom dia! Estou aqui, tive um pequeno probleminha técnico que não deu certo. Então estamos começando agora a nossa super live da semana, Café com Consciência. E hoje nós temos um tema assim muito especial e muito importante. Su, que bom que você já chegou aqui, Rô também. Vou pedir que inclusive você que está chegando já faça aquele compartilhar. Vamos avisar as pessoas que nós estamos iniciando essa live. Hoje nós vamos falar, gente, sobre o que você não sabe, o que nunca te contaram sobre a tua relação com o seu corpo. E aí então nós vamos ter um movimento de olhar para o emagrecimento e para quem não consegue engordar e quem não consegue emagrecer. Mas o movimento da alma, do nosso relacionamento com o nosso corpo, ele é muito semelhante. O movimento de alma, o além do aparente, sobre a nossa relação com o nosso corpo, seja para quem não consegue emagrecer, seja para quem não consegue engordar, é muito parecido, é muito semelhante mesmo, a raiz dessa questão, tá? E de qualquer modo, inclusive hoje nós estamos começando aqui um trabalho voltado para a questão do Setembro Amarelo. O que nós vemos no Setembro Amarelo, né? É hoje que você vai começar a secar, Tati, bora lá! É hoje que nós vamos criar aí a estratégia sistêmica para um bom relacionamento com o nosso corpo, para emagrecer, para engordar, para ficar do jeito que você tá fisicamente falando, mas melhorar a sua saúde, tá? E assim, voltando um pouquinho na questão do Setembro Amarelo, a importância da gente falar disso, porque assim, o Setembro Amarelo traz uma prevenção ao suicídio, uma prevenção a essa dor tão grande que muitas pessoas têm. A gente não tem nem ideia, gente, nem ideia, ainda mais depois da pandemia, quantas pessoas estão se suicidando e quantas pessoas estão com esse movimento muito pesado de morte. E nós fazemos isso através do nosso corpo. Então hoje nós vamos ter essa oportunidade de olhar além do aparente o nosso relacionamento com o nosso corpo. Eu vou tomar a liberdade de mudar o título da live aqui, a Bia vai ficar louca comigo, mas eu vou escrever que o nosso título de hoje é Olhando além do aparente, para nosso relacionamento com o nosso corpo, tá? Então, em homenagem aí ao Setembro Amarelo. E Paula, por que você escolheu esse tema logo para começar? Porque muitas pessoas, gente, vocês não têm noção, eu tô aqui com um montinho de folhas das últimas sessões que eu fiz esses dias, tem um monte de folha aqui, eu não sei se você sabe que eu faço isso, né? Eu escrevo muito nas sessões. E eu tô com um montinho de folhas e praticamente todas as sessões que eu fiz nas últimas 2 semanas tiveram relacionamento com esse tema. E eu atendo muitas mulheres olhando para o seu corpo falando, não gosto do meu corpo, não queria que meu corpo tivesse assim, gostaria de estar mais magra, a maioria delas gostaria de estar mais magra, não consigo emagrecer. E aí eu fui me relacionando mais profundamente com isso, por isso que os temas do nosso Café com Consciência aqui, nessas lives de sexta-feira, inclusive, tem a ver com esse processo, né, de a gente olhar além do aparente, a gente olhar para a raiz das coisas. Mais uma vez nós faremos isso então. Eu só não compartilhei aqui com o pessoal, deixa eu fazer alguns envios para poder também, né, movimentar aqui. Tem algumas pessoas que não sabem que eu ia entrar às 8h30. Então, lembrando, gente, sempre que quando você compartilha ali, às vezes você acha que você não vou incomodar e tal, mas às vezes, justamente porque você enviou, você teve a coragem de enviar para um amigo, uma amiga ali que estava... Às vezes a pessoa ela não chega para Paula exatamente, mas o algoritmo do Instagram é muito interessante, né? Porque daí o Instagram começa a movimentar esse assunto para a pessoa. E muitas vezes a pessoa ela vai chegar para um processo de desenvolvimento pessoal porque você um dia compartilhou com ela. E às vezes ela nunca chegaria se não fosse através do seu envio, tá? Então não fica com vergonha não, manda ver ali. Eu tô mandando para algumas pessoas aqui também, tá? Tô vendo quem que... Aqui tem bastante gente na minha lista aqui, então eu vou mandar mais alguns aqui e a gente já começa, tá? Então vamos nessa. Gente, inclusive se vocês tiverem alguma dúvida, tiver alguma questão, pode falar comigo aqui, tá? E quem sentir de interagir mais comigo também pode interagir mais, porque eu vou precisar da ajuda de vocês, tá bom? Mas pra gente começar, eu quero que você primeiro feche um pouquinho os seus olhos, quero que você sinta o seu corpo. Então você vai fechar os seus olhos e a minha sugestão para você, inclusive, é que você coloque os seus 2 pés no chão, que você comece a respirar
Por que fechar os olhos? Para você entrar em contato com você aí. Se possível, encosta assim seu corpo na cadeira onde você está. Se não der para fechar os olhos, está tudo bem. Você está ouvindo, teu inconsciente está processando tudo que a gente está falando, tá? E se não der para fechar os olhos, pelo menos coloque os pés no chão de modo que você possa sentir o seu corpo aqui. E aí então você vai respirando e entrando em contato mesmo com a sua respiração. Por alguns segundos, presta atenção no ar entrando, no ar saindo. Por alguns segundos, contemple com calma o milagre que é a sua vida. Eu sempre gosto de perceber, quando eu estou respirando assim, um pouco mais atenta, que eu, cara, não tenho a mínima ideia do que está acontecendo no meu corpo aqui dentro. Pode até ser que eu sei que entra o oxigênio, sai o gás carbônico, que tem processos celulares e tudo mais, mas a gente não tem ideia de quantas células, de quantos processos, de quantos mecanismos fisiológicos estão acontecendo que a gente não precisa nem ter ideia mesmo. Nosso corpo é a nossa bússola. Nosso corpo é o nosso instrumento de evolução. Nosso corpo está o tempo todo trabalhando para que a gente esteja aqui. Entra em contato com o milagre que é estar vivo, estar viva. Mas ao mesmo tempo eu quero que você comece a perceber o quanto você se sente à vontade em fazer isso. O quanto você se sente à vontade em sentir o seu corpo. Em sentir a presença do material que é o seu corpo aqui, ó. Você pode até começar agora a tocar o seu corpo, tocar assim seus braços, tocar as suas mãos, quem sabe passar assim suas mãos no teu rosto, no teu pescoço, fazer um carinho na sua cabeça. Passe as mãos, se for possível, tocar até teus pés. Eu tô fazendo exercício aqui com vocês. Vá sentindo qual é a sensação física que você tem quando você toca o seu corpo. Perceba se você acha isso agradável, se você acha isso desagradável. Perceba se você se sente íntima de você. E então, eu vou pedir que lentamente você vá voltando e abrindo seus olhos. E se tiver alguém que pode compartilhar como foi fazer o exercício, compartilha aqui comigo, aqui no chat. Tô aqui em Ponta Grossa hoje. Tô no caminho para Floripa, amanhã não, hoje, até mais tarde eu chego em Floripa e vamos trabalhar com muitas coisas lindas lá em Floripa, né? O Rô tá falando, o primeiro e mais importante relacionamento é o relacionamento com o nosso corpo, amor próprio, ele que vai conduzir todos os outros relacionamentos, sim. Mas aí que tá, né, Rô? Por isso que o nosso título de hoje é justamente o que não te contaram sobre por que você não emagrece, ou por que você não engorda, olhando além do aparente para o nosso relacionamento com o nosso corpo. Nós fomos ensinados a separar as coisas. Eu não sei se você já se deu conta disso, mas lá no movimento até da educação religiosa, da educação dos tempos passados, mas não muito distantes do dia de hoje, tá? Inclusive quando eu fiz a faculdade de psicologia, existiam duas vertentes, a vertente que separava corpo, mente, alma, espírito, e a vertente que juntava, né, corpo, mente, alma, espírito. Mas nós viemos de uma filosofia de muitos anos das coisas separadas. Inclusive, até acho que, não sei se a Natália tá aqui ou mais alguém aqui que é médica, né? Mas era muito comum a pessoa ir pro médico, aí ela ia pro médico e fazia as coisas dentro da medicina ali, física, cartesiana, com medicamentos e tudo mais. Aí ela ia pro psicólogo, mas assim, o psicólogo e o médico não se falavam, né? Era muito, não existia isso que tem tanto hoje, da psiquiatria se comunicar muito com a psicologia. Até hoje ainda tem bastante separação, se a gente for ver, né? Eu que conheço várias, tenho amigas psiquiatras, elas falam que às vezes é muito difícil psicólogo falar com ela, parece ter uma rixa, e o contrário também é verdadeiro. Tem amigas psicólogas que falam que psiquiatra às vezes não quer
conversar, não quer trazer essa troca a respeito de um prontuário, de um paciente, de um cliente ali. E por que acontece isso? Porque vem de uma filosofia mesmo, uma filosofia de separação. E nós não fomos criados, gente, não fomos. Você pode puxar aí na tua memória, na tua história, na tua educação, na forma como seus pais falavam contigo, os seus cuidadores falavam contigo e tudo mais. A gente não foi ensinado a se relacionar com o nosso corpo. Inclusive, tocar o nosso corpo, né, sexualmente falando, a masturbação, as pessoas, religiosamente falando, é uma coisa muito feia, é um pecado. Eu lembro quando eu fui fazer a primeira comunhão, eu falava, gente, o que eu tenho que falar lá na primeira comunhão, lá no confessionário e tudo mais? Aí veio à tona esse tema, eu tenho que contar que um dia eu me toquei, que eu mexi nos meus órgãos genitais e tudo mais. Então, nós fomos ensinados a achar feio, manusear o nosso corpo, achar pecado, achar libidinoso e qualquer outro nome aí que possa ser dado, né? E além disso, nós também vivemos todo um movimento do planeta de criar conceitos para o que é bom e o que é ruim, o que é saúde, o que é doença, o que é bonito e o que é feio. Nós vivemos num mundo de polaridades, não é mesmo? Então, o que são as polaridades? Magro, gordo. Então, depois disso, foi se movimentando toda uma moda. Então, tinha uma época que era bonito ser uma mulher mais gordinha, uma mulher mais com seios fartos, com quadrilzão e tudo mais. Mas depois veio um outro movimento da moda que mostrou que a magreza é o que é bonito e aceitável. E aí nós tivemos todo um movimento aí de internet, né? A internet trouxe uma movimentação muito acelerada das coisas, dos assuntos, das fotos, dos tipos de vida. Então a gente aprendeu uma outra coisa que na verdade a gente já fazia, mas a gente faz muito mais hoje em dia e que é muito nocivo, que traz ansiedade, que traz depressão, que traz transtornos, que traz coisas muito pesadas para a nossa vida, que é a comparação. Pode até escrever essa palavra aí, a gente aprendeu a se comparar. E isso homens e mulheres, né? O homem, por exemplo, quem tem o órgão, não sei se pode falar aqui se a internet me derruba, mas acho que não, né? Quem tem o pênis maior, quem tem o pênis menor. Quem tem a mulher, quem tem o seio maior, o seio menor. Tem mais cintura, tem menos cintura. E assim por diante. Só que, inclusive, se a gente for puxar dentro da questão da evolução e da função do nosso corpo, eu me lembro quando eu estava, logo que eu saí da faculdade, eu fui assistir aulas lá com o professor Ailton Amélio da Silva, lá na USP em São Paulo, né? E esse professor, ele tem inclusive um livro muito famoso, ele trabalhou muitos anos, hoje em dia ele não sei como é que ele tá, faz tempo que eu não acompanho ele, mas ele trabalhou muitos anos com essa temática que chamava-se O Mapa do Amor. E nesse livro dele, ele dizia exatamente com pesquisas científicas, do porquê, quais são os traços físicos que um homem e uma mulher instintivamente despertam o interesse no outro. E por incrível que pareça, né, hoje em dia toda essa ditadura da magreza, que a gente tem que ser magro, que a gente tem que isso, tem que ter aquilo, etc, né, tem que ter, a mulherada começou a colocar silicone, né, os homens começaram a malhar e fazer crossfit, fazer isso, fazer aquilo, e entre outras coisas, sem os mecanismos que se faz para isso, tá tudo certo colocar silicone, tá tudo certo fazer botox, tá tudo certo fazer crossfit, tá tudo certo malhar ou não malhar, cada um tem a sua forma e é sobre isso também que nós vamos falar aqui, né? Mas a violência com que as pessoas têm feito virou inclusive uma automutilação. Só esse é um adendo aqui, daqui a pouco eu volto nisso, tá? Mas segundo as pesquisas então que o professor Ailton Amélio, ele trazia nesse livro O Mapa do Amor, ele mostrava o seguinte, que o que desperta o interesse no outro tem a ver com uma função biológica e evolucionária. Por exemplo, a simetria do rosto, os seios fartos e o quadril largo. Por quê? Porque isso demonstra instintivamente que essa mulher, por exemplo, que é mais rechonchuda, que tem as partes mais fartas, ela provavelmente será uma boa parideira. Ai, Paula, que horror que você tá falando um negócio como esse.
Sim, mas a função biológica da gente se relacionar, gente, tem a ver com a evolução da espécie. Ai, Paula, mas tá parecendo o padre da igreja falando que a gente só pode... O padre da igreja, nem todos os padres falam isso, mas assim, a religião arcaica falando que a gente só pode fazer sexo se for para reproduzir, mas a função fisiológica da reprodução, do sexo, não da sexualidade, do sexo, é a reprodução. E instintivamente nós precisamos desses gatilhos fisiológicos para que a gente garanta que a gente vai se relacionar, para que a gente garanta que a espécie tem isso como um mecanismo instintivo de sobrevivência da espécie. Da espécie, entende? O homem maior, o homem com ombros largos. Por quê? Porque significa que ele pode ter uma genética mais forte. Claro que não é só isso, né, gente? São vários itens. Estou falando de uma forma bem genérica aqui, só para a gente ampliar a nossa visão um pouquinho sobre isso, tá? Um homem que tem a aparência de uma genética provedora, a aparência de uma genética que vai conseguir caçar, que vai conseguir trazer o sustento para aquela família. Então, essa fisiologia lá dos primórdios, ela ainda é uma fisiologia que está na nossa memória celular. Se a gente não para pensar, se a gente, por exemplo, hoje nós estamos nos desenvolvendo, hoje a gente fala até, né, que tem o sex appeal intelectual, que quando a gente olha para alguém, tem muitas pessoas hoje que nem olham para o corpo, que elas olham muito mais para outras coisas, né? Mas o nosso primeiro instinto é olhar justamente para aquilo do corpo do outro, que vai trazer essa informação de que a partir daquele relacionamento de casal, a partir daquele relacionamento amoroso, existe a alta probabilidade da gente levar a vida adiante, fazer filhos, né? Então tem muitas coisas aí que a gente nunca nem parou para pensar. E na verdade a gente vem construindo uma relação com o nosso corpo muito pesada, né? E uma relação, por exemplo, que se compara, uma relação, por exemplo, que não se ama, que está sempre olhando para si e vendo defeitos. Nós somos treinados para julgar, nós somos treinados para se autopunir, se autoflagelar e até mesmo se automutilar. O que é a automutilação? Certa vez eu estava conversando com um pastor, muito amigo meu, e nós estávamos refletindo sobre isso, porque nós trabalhávamos juntos num projeto chamado Projeto Help, aliás, um projeto que eu amo, e esse projeto da Força Jovem, que é da igreja, né? Eles fazem o resgate de jovens nas comunidades e tudo mais, para poder trabalhar a prevenção à depressão e a prevenção ao suicídio. Né? E eu trabalhava junto com ele lá, e aí a gente trabalhava muito com jovens que se automutilavam, que se cortavam mesmo, né? E aí eu e ele conversando, o pastor Leandro, nós falamos assim, mas olha só, a gente tá aqui num domingo, a gente tava lá comendo salgadinho, a gente tava comendo sorvete, tomando refrigerante. Ele falou, qual a diferença entre nós e esse jovem que se automutila? Será que nesse momento que nós estamos fazendo algo com exagero, que a gente está comendo um monte de coisa que comprovadamente não faz bem à saúde, será que a gente também não está se automutilando nesse momento? O que é automutilação? Né? Então, gente, uma coisa que eu quero já trazer aqui para vocês é para a gente sair um pouco dessa hipocrisia, sabe? Essa hipocrisia de ficar julgando as coisas, de ficar definindo as coisas, de ficar concluindo as coisas. Porque para cada pessoa, o movimento é único. Às vezes eu comer um monte de salgadinho, e comer um doce, e comer brigadeiro, e comer, sei lá, coisas que teoricamente não são boas para a saúde, naquele momento está sendo uma coisa eficiente para mim. Da mesma forma que não comer, da mesma forma que fazer um jejum, da mesma forma que de repente buscar um movimento de comidas mais saudáveis, passar uma temporada sem comer glúten, sem comer açúcar, enfim, qualquer outra coisa, também pode ser um movimento saudável, agradável, leve e importante para mim naquele momento. Mas o que a gente também vai resgatar um pouco aqui nesse encontro de hoje é essa capacidade da gente conversar com o nosso corpo, da gente conversar com o nosso templo sagrado aqui, e através dessa relação, dessa comunhão com o nosso corpo, a gente conseguir então desenvolver uma estratégia leve e eficiente, por que não divertida, de relacionamento com o nosso corpo. E o exercício que a gente fez no começo aqui, quem está chegando agora, eu pedi para você fechar um pouquinho os seus olhos, você entrar em contato com a sua respiração, você colocar os seus pés no chão, você sentir o seu corpo material, porque muitas vezes a gente não para sentir o nosso corpo material, a gente não tem nem relacionamento com o nosso corpo material, e toma nota aí de como você se sentiu à primeira vista, ao primeiro contato com o seu corpo.
E eu gostaria, inclusive, que quem fez esse exercício escrevesse aqui pra mim. Você se sentiu leve? Você se sentiu feliz? Se o teu corpo... Eu vou até abaixar aqui um pouquinho, porque eu quero que vocês olhem isso. Imagine que esse bonequinho aqui é você, tá? Nós vamos chamar esse bonequinho aqui de bonequinho 1. Esse aqui, ó, é o bonequinho 1. E esse aqui é o bonequinho 2. Esse aqui é o seu corpo. Paula, mas você acabou de falar que a gente não vai separar as coisas, tá separando as coisas? Mas não tô separando as coisas. Eu tô trazendo aqui pra você uma observação pra gente poder ampliar a nossa consciência, tá? Então, esse bonequinho aqui é o bonequinho 1. Esse bonequinho representa você. E esse bonequinho aqui representa o seu corpo, como se por um instante você estivesse saindo de você para olhar o seu corpo. Percebe? Veja como é você olhar para os dois se olhando. Apenas deixa o seu corpo te trazer informações. Talvez você vai se sentir leve, talvez você vai se sentir pesado. E perceba, ao mesmo tempo que você está olhando para essa relação aqui, para você olhando para o seu corpo olhando para você, eu quero que você traga aí na sua mente um pouquinho, por que você veio participar dessa live? Talvez você tenha visto o título no folderzinho, né? Onde estava dizendo que hoje nós íamos falar além do aparente para por que você não emagrece? Ou por que você não engorda? Eu coloquei um título aqui mais amplo agora, olhando além do aparente para o nosso relacionamento com o nosso corpo. Tá? Mas eu quero que você traga aí na tua mente qual é o sintoma que você tem em relação ao seu corpo. Você tem um sintoma de não conseguir emagrecer? Toma nota aí. Você tem um sintoma de não conseguir engordar? Escreve. Você tem um sintoma de olhar para o seu corpo e não gostar do teu corpo? Olha, Paulo, não gosto do meu corpo, não tem jeito, não gosto da minha barriga. Não gosto dos meus ombros, não gosto do meu bumbum, não gosto da celulite que eu tenho, não gosto das estrias que eu tenho, não gosto do meu nariz, não gosto do meu olho, não tem problema. Qual é a parte do teu corpo que você não gosta? Qual é o sintoma que você traz aí no seu corpo hoje? Paula, eu estou passando por um momento de dor, de doença. Tome nota, qual é a questão que está acontecendo com o seu corpo hoje? Que se você pudesse, você mudaria isso agora. Qual é a dor, qual é o tema que se você pudesse, você trataria comigo aqui agora? Sim, até as lesões de pele, tudo. Você tem uma doença autoimune, você tem uma doença na tireoide, você tem uma doença no cotovelo, você tem uma doença na unha. Pode trazer tudo à tona agora. Nós estamos levantando, trazendo à tona a consciência. Lembrem-se, quem nunca ouviu falar de constelação familiar, eu sou consteladora, né? Sou psicóloga, consteladora. A constelação familiar, ela tem como objetivo principal trazer a consciência. Então a gente traz a consciência e nós aplicamos as leis. A lei da ordem, a lei do pertencimento, a lei do equilíbrio. E a partir do momento que a gente aplica as leis, automaticamente nós colocamos as coisas no lugar. E quando nós colocamos as coisas no lugar, a gente para de violar as leis, a gente passa a viver em consonância, em congruência, em fluidez com as leis naturais da vida, ordem, pertencimento e equilíbrio. E isso leva a gente para um outro movimento, o movimento da saúde, o movimento da vida. A gente sai do movimento da morte, mas primeiro a gente precisa olhar a verdade. E a verdade é você trazer à tona as coisas que te incomodam. A verdade é você trazer à tona as doenças, os sintomas que você tem aí no seu corpo. E então eu quero que você olhe para essa imagem. Você olhando para o seu corpo olhando para você. E você pode deixar chegar o que vier aí para você. Paula, eu tô me sentindo mal. Paula, eu tô me sentindo culpada. Paula, eu tô me sentindo angustiada. Paula, eu tô com raiva. Paula, sei lá o que você tá sentindo aí. Se permita deixar essas emoções. Você tá seguro aqui. Nós estamos num ambiente terapêutico, tá? Espero não, porque eu não tenho essa arrogância, né? Mas se for possível, fica comigo até o final, porque deve ficar mais fácil da gente tratar isso juntos aqui, tá bom? Mas vamos lá, então. Você olhando para o seu corpo olhando para você. Percebe como é essa dinâmica. Deixa o seu corpo trazer para você qual é o sentimento mesmo que você tem quando você para se olhar. Respira fundo, vai liberando qualquer definição de certo, de errado aqui. Aproveita que justamente você está num ambiente que você não tá, ninguém está te olhando. Você está seguro, você está segura para se relacionar
com a verdade sobre o seu corpo. Eu também estou aqui prestando atenção. É muito difícil alguém que não tenha um sintoma, né? É muito difícil alguém que não tenha um sintoma, que não tenha alguma parte do corpo que não gosta, que não tenha algum movimento de dor, de doença. Então, olha só, eu vou colocar essa pedrinha aqui representando esse sintoma, tá? Então, eu vou colocar aqui. Quero que vocês sintam como é com a chegada do sintoma entre você e o seu corpo. Respire fundo, perceba. Eu vou pegar aqui uma cartinha. Esse baralhinho aqui é uma cartinha sistêmica que eu vou pegar para sua criança. Daqui a pouco eu volto explicando algo importante sobre isso. Mas eu vou agora aproveitar essa dinâmica aqui em que tem você, o seu corpo e o sintoma. E eu vou então pegar uma cartinha para sua criança que vai trazer para nós uma consciência. Quando eu pego essa cartinha aqui, eu vou sentir no montinho, tá? Eu vou até dar uma embaralhadinha aqui pra gente não sugestionar nada, tá? O campo trabalha de uma forma muito soberana e muito sábia. O que é isso, Paula? Significa que a consciência que vem quando a gente pega uma cartinha aqui não é aquela que vem do nosso cabeção. Se eu fosse falar algo, eu ia falar uma coisa pronta aqui, teórica para você. Mas quando a gente pega a cartinha, a gente olha além do aparente, tá? São várias frases sistêmicas aqui para criança. Então eu vou pegar, sinto de pegar aqui, de abrir um pouquinho no meio. Quando eu abrir, fez uma marquinha aqui, tá dando vontade de abrir aqui. Eu vou pegar essa aqui de baixo, tá? Então aqui vem uma cartinha que é como se fosse o teu pai e tua mãe biológicos falando isso pra você. Ficamos felizes que você cuide de suas coisas. Receba isso no seu coração. Daqui a pouco eu vou falar uma lista de coisas que são as raízes, além do aparente, do nosso relacionamento com o nosso corpo. Por que a gente não emagrece, tá? Por que a gente tem questões com o peso, com a estética e tudo mais. Mas por enquanto vamos olhar para esse movimento bem importante aqui. Então, quando a gente pega uma cartinha para nossa criança, vem os nossos pais dizendo: oi, Tati, Lavinha, oi, tudo bem aí? Ficamos felizes que você cuide das suas coisas. Recebe isso, perceba. E agora, eu percebo de pegar, né, uma outra cartinha agora, que é desse outro baralhinho, das constelações sistêmicas, que também são cartinhas sistêmicas, também tem frases, tá? Vou fazer uma embaralhadinha aqui pra gente movimentar. Ok? Vamos lá, eu vou pegar aqui um pouquinho mais pra baixo. Um pouquinho mais aqui. Aqui, ó, me dá vontade. Olha só que interessante isso, tá? A cartinha que vem: o passado ficou para trás, não tem nenhum poder agora. Os pensamentos desse momento criam o nosso futuro. Muito especial. Eu vou deixar esse campo aqui um pouquinho e eu vou voltar a câmera pra gente falar um pouquinho sobre esses sintomas. Aproveita, quem tá bem conectado, igual a Anne tá falando, as lágrimas rolam aqui. Deixa essa emoção atuar, tá? Todos os movimentos que você vai viver aqui hoje, eu avisei que hoje seria uma sessão, aliás, todas as lives desse mês vão ser sessões profundas, tá? Inclusive nós vamos ter workshop também pra gente constelar tudo isso lá junto. Quem participou do workshop já sabe como que a gente constela, inclusive. Dia 20 de setembro nós vamos ter um workshop pra gente tratar disso ainda mais profundamente, tá, gente? Então vamos junto. Então, eu tô toda arrepiada, não consigo parar de arrepiar. Tá muito forte, muito importante. Oi. O negócio ficou tão forte aqui que eu tirei a live sem querer. Voltou? Então, eu quero trazer para vocês essas funções, né? O além do aparente, do porquê a gente tem essas questões com o nosso peso, com o nosso corpo.
aparentemente, nós temos questões de metabolismo, nós temos questões de crenças, por exemplo, né? Crença de que é difícil emagrecer, é difícil engordar, tem que comer isso, não pode comer aquilo, né? Nós temos muitas crenças. Inclusive, esses dias eu estava conversando com uma amiga, eu falei, gente, eu estava seguindo uns 4 médicos diferentes. Um que falava que podia comer nuts, outro que falava que comer nuts é muito nocivo, o outro que falava que comer nuts de vez em quando tudo bem, o outro que falava que, sei lá, que nuts intoxica o organismo. Aí um falava que o limão não sei o que lá, o outro falava que o limão não sei o que lá. Eu falei, gente, que confusão, que confusão! E uma das coisas que nós vamos tratar mais no finalzinho da live é como que o meu corpo quer as coisas. Eu tenho saído, eu tô parando de seguir um monte de coisas sobre saúde, medicina, etc. Não estou excluindo a medicina, mas eu estou parando de criar essa confusão para eu ouvir mais o meu corpo, né? E isso é um treinamento que nós não tivemos. Mas enfim, temos as crenças, temos o metabolismo, temos as comparações que a gente faz em relação à amiga, em relação à mulher da revista, em relação a fulana de tal, as blogueiras, em relação a gente mesma, em relação aos nossos irmãos, em relação aos nossos pais, familiares e caramba 4. Nós temos também as nossas carências e como a gente projeta isso na nossa relação com o nosso corpo, com a comida, com os remédios, né? E nós temos também os hormônios. Olha lá, a Rose, que linda, mulher medicina querida, tá aqui, uma médica maravilhosa, né? Nós temos exatamente essa individualidade que a gente não respeita, né, Rose? E nós temos os hormônios, enfim, hormônios e metabolismo são bem parecidos, inclusive. Nós temos o aparente, a gente vai lá, faz o exame, diagnostica, Paula tá com hipotiroidismo, a Paula tá com colesterol, fulano de tal tá com prolactina elevada, enfim, eu não sou médica, mas lá, todos os critérios, a glicemia, né, tá com diabetes, não tá com algum problema físico ali, que gera um distúrbio, que gera um transtorno. Mas, além do aparente, gente, tudo tem uma questão mais profunda que talvez você não queira olhar ou talvez você já esteja pronto para olhar, por isso que você está aqui. Além do aparente, Bert Hellinger, inclusive, eu trouxe esse livro que chama Além do Aparente, que é da Olinda Guedes, que é uma brasileira que traduziu muito brilhantemente a constelação familiar nesse livro. E aqui nesse livro ela traduz Bert Hellinger, que diz, escreve isso aí, todo sintoma traz em si uma denúncia de algo que precisa ser visto, percebido, incluído, respeitado. Segundo as leis sistêmicas, as leis da ordem, pertencimento e equilíbrio, essas leis, elas foram observadas por Bert Hellinger e por outros teóricos, mas ele trouxe esses nomes, tá? E essas leis, elas são leis da natureza. Elas não são leis inventadas, elas são leis da natureza, é como a natureza funciona, tá? É como a lei da gravidade, até o Bert Hellinger trazia isso. Imagine que você não acredita na lei da gravidade e você vai num prédio de 20 andares e pula. O que vai acontecer? Se você acredita, se você não acredita, você vai cair, não vai? É a mesma coisa que acontece com essas leis. Então a ordem diz que todos têm o seu lugar. Então, por exemplo, tem o primeiro, tem o segundo, tem o primeiro filho, segundo filho, terceiro filho, quarto filho, conta-se abortos, observação importante, porque isso tem muito a ver com a questão de peso, tá? Que mais? Primeiro CNPJ, segundo CNPJ, terceiro CNPJ e assim por diante. Primeiro relacionamento, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, 20º, não importa, também tem uma ordem. Tudo tem uma ordem, tudo tem o seu lugarzinho. Papai e mamãe, depois o filho, os filhos, vovô e vovó depois, o papai e a mamãe. Tudo tem uma ordem. Pertencimento diz que tudo e todos que fizeram parte de um sistema, não importa como foi, se foi um assassino, se foi um ladrão, se foi uma vítima, se foi uma mulher sofrida, se foi um abuso, não importa. Tudo e todos têm o direito de pertencer. E o sistema, o que é o sistema? A grande alma, o nosso super inconsciente, subconsciente, todas as camadas mais profundas que tem dentro de nós em relação à nossa alma e nosso espírito, não admite exclusão. Faz assim com o dedinho. Não admite exclusão. Por isso não existe ex, tá? Mas de relacionamento a gente vai falar mais pra frente. Não existe ex, porque ex vem de exclusão, percebe? Cada um tem o seu lugar. Você pode não querer conviver mais com algumas pessoas, você pode querer não conviver mais com algumas situações,
Mas uma das coisas mais nocivas que a gente faz, e por isso a gente leva tantos pesos, inclusive no nosso corpo, de outras pessoas, de outras situações, etc., porque nós estamos excluindo. Tudo e todos que fizeram parte de um sistema têm o direito de pertencer. Aquele bebezinho que foi abortado, ele tem o direito de ser contado. Aquele marido que bateu, que machucou e que tudo mais, ele tem o direito de ser contado, ele tem o direito de fazer parte. Nós não sabemos a causa, além do aparente, que fez aquela mulher que apanhou, por exemplo, contratar em sua alma um homem abusador. Existem muitas questões, faz assim, ó, muitas questões, além do aparente, que tem a ver com o grande destino dessa família. E que essas pessoas, e muitas vezes nós mesmas, que contratamos abusos, que contratamos o peso extra, que contratamos doenças, que contratamos falências, que contratamos situações pesadas e difíceis, nós fizemos isso e fazemos isso graças ao movimento de lealdade invisível. Escreve isso, lealdade invisível. A lealdade invisível é como se a nossa alma dissesse assim, olha só, por amor à minha família, que sofreu isso, gerações e gerações e gerações, eu vou fazer também. Eu vou dar um jeito de fazer também, porque daí o que acontece? Eu fazendo também, meu coraçãozinho vai se sentir em paz. Mesmo que eu sofra muito, meu coraçãozinho vai se sentir em paz, porque assim eu faço parte da minha família. Então assim a gente cria as doenças, assim a gente cria os abusos, assim a gente cria as violências, assim a gente cria os transtornos, as ansiedades, as depressões, a vontade de morrer e tudo mais. Por quê? Porque nós estamos violando, mesmo sem saber, e a gente não sabe porque não aprendeu. Por isso que esse trabalho aqui é de conscientização. A gente tem que fazer muito, muito, muito. Vamos aprender sobre as leis, vamos colocar as leis em prática. Vamos usar as leis a nosso favor, percebe? Então, por ignorância mesmo, ignorância sistêmica, nós violamos as leis o tempo todo. E por conta disso, ao invés da gente parar de repetir esses padrões difíceis e pesados, ao invés da gente parar de levar adiante o peso da família, o peso das dores, das questões lá de trás, da nossa ancestralidade, das gerações que vieram antes de nós, a gente acaba repetindo de uma forma ou de outra, porque nós estamos na alma ligados por esse amor invisível, por essa lealdade invisível, percebe? Então, gente, o primeiro passo para você se libertar de pesos que não são teus, o primeiro passo para você ter uma vida leve, para você construir a vida que você deseja, para você ter uma vida, enfim, que tenha a tua cara de verdade, que faça sentido para você de verdade. Primeiro passo, escreve isso, que isso é muito, muito, muito importante, se não essencial, é sair do julgamento. O primeiro passo é sair do julgamento. Escreve assim, ó, a consciência inclui tudo, não julga, não exclui. A consciência inclui tudo. O que significa incluir tudo? É a gente olhar para todas essas histórias. Talvez você esteja passando por uma história pesadíssima, talvez você esteja querendo se matar hoje, de verdade. Nós estamos aqui vivendo um momento, sabe, vamos falar a verdade? Talvez você esteja usando essa live aqui como uma única alternativa para você ver se sai do movimento de peso, de dor. Nós tivemos uma aluna no workshop agora da terça-feira que ela falou, Paula, eu estava assim num movimento tão pesado, eu estava realmente num processo suicida. E eu falei, eu vou pegar esse workshop com todas as minhas unhas, dentes e o que mais é possível para ver se dá uma virada de chave, porque eu já não sei mais o que fazer. E ela mudou. Ela virou completamente. Por quê? Porque ela trouxe à tona essa consciência. Ela olhou a verdade. A verdade vos libertará, gente, significa justamente você tirar a máscara, tirar essa... e falar, bora lá ver o que tem aí por trás disso. É o que a gente está fazendo aqui, tá? Então a consciência não exclui nada. A consciência inclui tudo. E o incluir tudo não é assim, ó, então tá bom, então eu vou lá e vou conviver com o abusador. Não! A consciência inclui tudo significa você olhar para tudo que acontece na tua vida, por mais difícil que seja, e falar assim, ok, até aqui, faz isso comigo, coloca até a mãozinha assim no seu peito, pode fazer um carinho aqui no seu timo, no seu coração, fala assim, ó, até aqui, tudo que aconteceu, inclusive se eu tô mais gordinha e não tô gostando do meu corpo, se eu tô mais magrinha e não tô gostando do meu corpo, se eu tô infeliz comigo, fisicamente falando, tudo que aconteceu até aqui foi como foi. Foi possível como foi. Não tinha outra forma de ser. E a partir de agora, eu posso fazer diferente. Eu estou aqui, inclusive, nessa live, nesse encontro, buscando recursos para fazer diferente. Ok?
Percebe como fica aí no seu coração. Até aqui tudo foi como foi, inclusive as pessoas que eu contratei para abusar de mim, as situações de automutilação que eu fiz e cometi contra mim mesmo, contra o meu corpo. Foi como foi certo assim como foi. Porque eu não tinha conhecimento, porque eu não tinha recursos, ou poderia até ter recursos, mas ainda não tinha força para acessá-los. E a partir desse movimento que nós estamos fazendo aqui, eu começo a dar espaço e movimento dentro de mim para que eu possa acessar esses recursos, para que eu possa tomar esses recursos, para que eu possa colocar em prática esses recursos. Respira, perceba. Gente, eu preciso de 12 horas para fazer isso. De vez em quando até eu fico ansiosa aqui. Eu acabei de olhar as horas aqui. Eu preciso de mais 2 horas pra gente trabalhar. Mas nós vamos com calma, tá? Hoje nós vamos trabalhar mais algumas questões aqui, fazer um fechamento responsável de tudo isso que a gente tá abrindo, tá? E semana que vem a gente vai dar continuidade nesse assunto também. E nós vamos falar bastante sobre isso esse mês. E lembrando a vocês que quem tá chegando aqui agora, quem já tá aí, dia 20 de setembro nós vamos ter um workshop, daí nós vamos ter 3 horas pra gente poder constelar, pra gente poder, enfim, trabalhar isso mais ainda, tá? Receba para receber, então. Quais são as causas, além do aparente, da gente engordar? E também da gente não conseguir engordar. Mas principalmente nós vamos nos concentrar aqui na questão do peso além, tá? Ponto número 1, escreva. Necessidade de aterramento. A necessidade de aterramento é uma necessidade de você ficar pesado. Muitas vezes, nosso coração, nossa alma, nosso inconsciente está seguindo uma dor muito forte, muito pesada. Às vezes da nossa família, do nosso pai, da nossa mãe. Às vezes de um irmãozinho que não veio, né, que foi abortado. Ou até mesmo, a gente sabe aí, não sei se a Tavani tá aí, um dia eu vou marcar uma live com a Tavani, que ela tá se aprofundando na questão dos gêmeos evanescentes, dos gêmeos sobreviventes, que também é uma questão bem importante, tá? Então, muitas vezes, nós precisamos aterrar. O que é aterrar? Lembra que a gente fez um exercício que eu falei pra vocês, coloca o pezinho no chão, sente o teu corpo aqui. Tem pessoas que não conseguem sentir o corpo. Seja porque você está se desenvolvendo muito, parece que você vai voar. Se você ficar muito espiritualizado, você vai para outro plano, então você engorda para poder ficar aqui. Não, eu preciso ficar aqui. Eu mesma, eu tive uma época na minha vida que eu adoeci assim. Olha, eu não me lembro quantos dias eu fiquei sem tomar Dorflex, numa época que não faz muito tempo não. Que eu tava fazendo muitos processos espirituais, psicológicos, sistêmicos e tudo mais, tava me tratando muito fortemente nesse sentido. E aí eu comecei a adoecer, e era problema no maxilar, e era problema no corpo, e era problema na cervical, e era problema na perna, era problema. E eu, assim, era 2 cartelas de Dorflex por semana e uma daquele outro remédio anti-inflamatório lá que eu não lembro o nome, acho que era Flanax, se eu não me engano. Por semana, assim, ó, enlouquecidamente. E aí, numa das sessões que eu fiz, que eu tô sempre me tratando, veio à tona essa questão, eu preciso de aterramento. No meu caso, eu não estava engordando, eu estava adoecendo para aterrar. É como se meu corpo falasse assim para mim, ó, você tá tão no espírito, você tá tão fora, você tá tão trabalhando outras coisas aí de você, que você vai precisar lembrar que o teu corpo existe. Então, a forma como meu corpo tava falando, oi Paula, tô aqui, ó, ei, Paula, tô aqui, era adoecendo. Então eu sentia um êxtase inconsciente, estava feliz inconscientemente, porque justamente graças a esse movimento de adoecer, eu estava sentindo meu corpo material. Eu esquecia que eu tinha um corpo, gente. E a gente faz isso. Então a necessidade de aterramento, que faz a gente engordar, ou faz a gente ter sintomas, faz a gente adoecer, é devido a esse processo que de alguma forma nós fomos morar longe. Seja porque você está se desenvolvendo muito intensamente, sistemicamente, está desenvolvendo esse autoconhecimento, está muito empolgada com isso, espiritualmente falando, ou seja porque você está num movimento de olhar para uma dor da família como se você quisesse ir embora. E isso vem a uma segunda causa aqui, que nós vamos chamar de lealdade invisível. Lealdade invisível. O que é essa lealdade invisível? Por exemplo,
Eu trato muitas pessoas e dentre essas pessoas que recentemente vieram com a queixa de não conseguir emagrecer ou de alguma doença que não consegue se despedir, vieram algumas pessoas falando que recentemente ou por volta aí de 2 anos, em média, até o tempo que veio buscar ajuda, essa pessoa, ela perdeu alguém da família. E a maioria, por incrível que pareça, foram mulheres que perderam o pai, que o pai faleceu. E olha só essa expressão, né? Perder o pai. A gente nunca perde o pai. A gente nunca perde. Ele mora aqui dentro de nós. Isso nós vamos trabalhar com mais calma nas próximas sessões aqui, tá? Mas o papai tinha falecido. Então, dentro desse movimento de lealdade invisível, e até por conta de uma dor muito grande que nós passamos, como o caso dessas clientes que o pai faleceu, a alma entra no movimento como se fosse assim, ó. Vamos olhar aqui. Aqui, então, está você e o seu corpo, né? Aí vamos supor que aqui tá esse papai. Percebe? Esse papai ou essa mamãe, vou pegar mais um bonequinho representando a mamãe. Então aqui, ó, tá o papai e a mamãe, seu papai e sua mamãe. Aí esse papai, essa mamãe, que até pode ser um vô, uma avó, um parente, um irmão, um tio, alguém que é muito relevante para você. Aqui, vamos supor que seja esse papai, ele faleceu, tá? Aí o que é nosso inconsciente, que tá ali ligado, muito ligado, lembra que a gente está falando bastante da expressão, além do aparente, ligado a essas dinâmicas aqui da nossa ancestralidade, dos nossos cuidadores, do nosso pai, da nossa mãe. E isso acontece inclusive com pessoas que não conhecem pai e mãe, tá, gente? Isso acontece com pessoas que não conhecem pai e mãe. Esses dias eu tratei uma moça que ela chegou e ela falou: Paula, eu sou adotada, não conheço meu pai, não conheço minha mãe, né, meus pais biológicos, e nós fizemos uma constelação e ela estava muito ligada ao papai e à mamãe biológicos dela. E ao mesmo tempo ela tinha uma lealdade muito forte que fazia com que ela adoecesse na vida dela em relação à mãe adotiva, porque a mãe adotiva ela tinha uma questão muito pesada, a relação das duas era muito pesada. Mas aí é um papo que daí a gente precisa de mais tempo para falar, tá? Mas o que eu quero dizer aqui, ó? Nesse caso, então, o papai dessa pessoa faleceu, e aí o que aconteceu? Ela faz esse movimento, ó, de ficar de costas para a vida dela, de ficar de costas para o corpo dela e olhar para essa morte. É como se ela seguisse essa morte. Ela fala: eu não quero mais viver não, eu vou seguir essa morte. E aí o que acontece? O corpo dela, para lembrar que ela tá viva, para manter a integridade dela nessa vida, ela não quer morrer de verdade, percebe? Ela não quer morrer de verdade, ela quer viver, mas a alma dela ainda segue essa dor. Então o que acontece? O corpo dela cria doenças, o corpo dela cria o peso extra ou uma anorexia. Para quê? Para ele lembrar que ele existe e que ele faz parte. Percebe? Também é uma forma de aterramento, mas é uma forma de aterramento ligada a uma lealdade invisível. É ligada ao movimento da alma de seguir uma dor muito grande, principalmente da família de origem. Percebe, gente? São coisas bem delicadas, tá? Nós vamos tratar disso devagar, pra gente, né? Hoje nós vamos tratar mais genericamente, depois nós vamos caminhando um pouquinho mais profundamente em cada tema desses. E lembrando que dia 20 tem um workshop pra gente constelar isso, pra gente entrar num outro movimento ainda mais profundo mesmo de solução, tá? Não que as lives não vão ajudar, as lives vão ajudar com certeza, mas preciso de mais tempo. Vamos lá, ótimo. Então nós falamos do aterramento nesse sentido, eu tô me espiritualizando, eu tô trabalhando muitas coisas, eu tô fora do corpo, então o corpo precisa ficar pesado para poder aterrar. A outra coisa é, estou seguindo uma dor da minha família, estou seguindo uma morte da minha família, estou seguindo algo muito difícil para mim, e aí meu corpo me lembra: Paula, você não quer morrer não, ei querida, você ainda quer ficar aqui, chuchu, não precisa ir embora não. E aí então o corpo fica pesado para poder lembrar que essa matéria existe, ou cria um sintoma, uma doença para lembrar que essa matéria existe, tá? A Anne tá dizendo: meu avô materno disse que ia morrer e nunca ia me ver casada. Então, percebe? Olha, até me arrepiei aqui. Quais são as promessas malditas que são feitas, né? E aí uma pergunta que eu sempre faço: a quem serve o meu sintoma? Essa é uma pergunta que vocês podem anotar para estar sempre com vocês, tá? A quem serve esse sintoma?
Esse sintoma está servindo a quem dentro do meu movimento sistêmico familiar? A maioria das vezes você vai encontrar alguém. E se você não encontrar alguém, você pode falar assim, não importa a quem isso serve. Eu devolvo com todo o respeito, com toda a reverência. Eu devolvo essa dor, esse destino a quem de direito. Gratidão. Esse exercício salva vidas, tá? Que é o que nós vamos fazer para finalizar juntos aqui. Bom, então falamos de aterramento, falamos de lealdade invisível e agora nós vamos falar sobre proteção. Muitas pessoas engordam, por quê? Porque a gordura é uma capa de proteção. Quem nunca ouviu falar de Louise Hay? Louise Hay foi uma mulher que contribuiu muito, mas muito mesmo. Tem um livro dela chamado Você Pode Curar a Sua Vida, inclusive um livro fantástico, vale a pena ter esse livro, que ela fala dos sintomas e tudo mais, e ela fala, a gordura é a capa de proteção. A gente cria essa proteção porque nós estamos nos sentindo desamparados. Percebe? Eu estou me sentindo desamparada. Eu falo, meu Deus, o mundo está contra mim. Meu Deus, eu não tenho quem me proteja. Eu não tenho pai, eu não tenho mãe. Seja porque você não gosta do teu pai e da tua mãe, seja porque você excluiu seus pais do seu coração, porque você não concorda com a humanidade deles, seja porque você não conheceu os seus pais, seja porque o pai saiu e a mãe ficou, o pai saiu, não importa, eu falei a mesma coisa, né? O pai ficou, a mãe saiu, não importa o que aconteceu, todos nós, inclusive, eu falo muito sobre isso, todos nós temos dentro de nós, da nossa criança, todos temos uma criança machucada, e todos temos rejeição, abandono e culpa dentro de algum movimento da nossa infância, da nossa concepção, até mais ou menos os nossos 7 anos de idade, tá? E o que acontece com isso? Em algum momento a gente sai dessa conexão, da luz dos nossos pais. A gente sai da conexão do amor incondicional, do amor maior, que é o amor como pai e mãe sagrados, do homem e a mulher que nos fizeram. Isso nós também vamos falar com mais calma no próximo encontro aqui, tá? Mas o que acontece devido a isso? A gente cria uma capa de proteção. Algumas pessoas vão trabalhar demais, algumas pessoas vão ser agressivas, algumas pessoas vão, enfim, não deixar ninguém chegar perto através dos relacionamentos. E às vezes tudo isso junto e misturado junto com a gordura. Por quê? Porque a gordura me protege. E muitas vezes a gordura não só me protege, como também me deixa fofa e gentil. As pessoas veem, ai, que fofinha, que querida. Quem aqui não tem amizade com uma pessoa gordinha? Que fala assim, nossa, é tão aconchegante estar perto dessa pessoa. Entende? Então é uma máscara muito importante. Por isso, gente, inclusive é muito sério a cirurgia bariátrica. Se vocês tivessem noção do quão perigoso é a cirurgia bariátrica, eu não estou aqui criticando quem fez, quem faz, os médicos que fazem isso, é um servir a vida, sim, é algo muito, uma forma aí bem relevante, mas é muito sério, porque essa pessoa, se ela não tiver uma estrutura, e muitas vezes é muito leviano o processo psicológico de deixar uma pessoa fazer uma cirurgia bariátrica. Eu digo leviano com propriedade, eu já vi muitos casos. E as pessoas, depois que fazem a cirurgia bariátrica, o que acontece com elas? Elas perdem a proteção. E o que sobra para elas? Ela vai arrumar uma outra forma de proteção. E muitas vezes essa forma de proteção vai levar ela a um lado muito obscuro da pior parte, da parte mais escura que essa pessoa tem. Então, gente, cuidem com as coisas, sabe? Se desenvolvam, se autoconheçam, constela comigo, constela com outro facilitador se você não gostar de mim, sabe? Me arrepio inteira de falar. É muito sério isso, tá? E eu tô trazendo cada vez mais assuntos mais profundos aqui no nosso Café com Consciência. Tenho trazido assuntos profundos, tenho trazido os workshops. Fiz uma série de workshops pra gente viver até o final desse ano, pra gente cuidar com responsabilidade disso, tá? Aí o Davi tá perguntando, algumas pessoas se isolam? Sim, se isolam. Às vezes você não vai criar uma capa de gordura, mas você vai criar um isolamento como uma forma de proteção. Inclusive, Davi, nós criamos, e eu sei muito bem disso, porque eu faço isso muito. Se eu não tiver presente, consciente, eu faço isso muito. O Rô tá aqui pra ser testemunha disso. Eu fico dias sem sair de casa. Eu trabalho online. Trabalhar online é uma forma também da gente se proteger. Eu posso não engordar, mas eu tô me protegendo trabalhando online, ninguém me acessa. Ninguém me toca, ninguém chega perto de mim, entende? Eu fico aqui com a minha máscara, tô até com filtro, olha que linda que eu tô aqui de filtro. Percebe? Ninguém vai ver se eu tô com uma gordurinha a mais, uma gordurinha a menos, se eu tô me sentindo mal ou bem com o meu corpo. Percebe? Se eu tô me sentindo protegida ou não pela vida. Então, sim,
O isolamento, ele também, aliás, pode ser um tema pra gente trabalhar na sequência desse. Muito legal, muito legal. Quais são as máscaras que a gente faz, que fazem a gente se proteger e que além do aparente estão, na verdade, denunciando algo que está faltando lá no nosso coração. Gente, todos os sintomas que a gente está recebendo de presente na vida, eu gosto de falar assim, sabe? Os presentes que nós estamos recebendo na vida, que são esses sintomas, eles estão, sim, trazendo para nós algo sobre a nossa relação, principalmente com o nosso pai e com a nossa mãe, tá? Quanto mais eu trabalho, quanto mais eu atendo no consultório, quanto mais eu constelo, quanto mais eu vivo esses movimentos, mais eu vejo que são as nossas demandas com o nosso pai e com a nossa mãe. Tem a ver com aquilo que a gente acha que eles não deram pra gente, tem a ver com aquilo que a gente acha que eles deram demais pra gente, tem a ver com aquilo que a gente acha que eles não deveriam ter feito um com o outro. Nossos sintomas, eles estão sempre ligados a isso, tá? Ótimo, então falamos aterramento, lealdade invisível, proteção. Aí nós temos mais 3. Deixa eu ver quanto tempo nós temos. Nós temos poucos minutos. Eu não sei se o Instagram vai derrubar a gente aqui. Me deu até calor, gente. Peraí. Eu vou falar desses 3 próximos aqui. E aí nós vamos fazer um fechamento aqui, tá? Da live. E aí nós vamos continuar a semana que vem. Tudo bem pra vocês? E ó, Paula, eu já quero seguir com você. Eu quero fazer o workshop do dia 20. Já vai ter o link. Eu vou pedir pra Bia colocar o link, se ela não colocou ainda, lá na bio pra você já organizar. Tá bom? Tá derrubando? Como assim? Tá caindo a internet? Não entendi. Ou tô derrubando tudo? Então vamos lá. Nutrição. Negação da essência do feminino ou do masculino e punição aos pais. São outras 3 causas, além do aparente, da nossa relação com o nosso corpo. Seja do emagrecimento, seja... Tá derrubando com uma hora? Tá. Então tá bom. Seja do emagrecimento, seja do não conseguir engordar, seja do não se sentir bem com o seu próprio corpo, com alguma parte do teu corpo, seja por conta de algum sintoma que você está tendo aí. O que é a nutrição? Vou falar brevemente. Muitas pessoas acham que o leitinho da mamãe não foi bom o suficiente. Muitas pessoas negam o leitinho da mamãe. Eu não quero receber a nutrição da minha mãe. Mas quem que te carregou 9 meses na barriga? Quem que te nutriu para o seu corpo estar vivo aqui? Não foi sua mãe biológica? Não foi a mãe sagrada? O que é mãe sagrada? Essa mãe que deu o óvulo e a barriguinha dela. A mãe que disse sim para o papai, que disse sim para aquele espermatozoide. E o papai também, papai sagrado, papai biológico, aquele que deu a vida para você, é aquele homem que, além do aparente, que inconscientemente, que ao serviço do sistema, a serviço da alma, deu sim, através daquele espermatozoide, para sua vida. Esse homem sagrado, essa mulher sagrada, eles deram um sim para sua vida quando eles conceberam você. Da forma como foi possível para eles. Se foi através de uma violência, se foi através de amorzinho, se foi através de chubirubes, love, me tender, se foi bêbado, se foi drogado, não importa. Esse homem, essa mulher é serviço do sistema, vai ficar gravado assim, Simone. E nós vamos continuar falando sobre esse assunto, bem importante, tá? E se você ainda não tá no YouTube, vai no YouTube, que no YouTube tem inclusive uma série de lives lá. Meu YouTube tá bem legal, tá, gente? Então, o que é essa questão da nutrição? Eu nego a nutrição da minha mãe. Por isso eu tenho problemas com o meu corpo. Eu digo assim, essa nutrição não é boa pra mim. Então eu vou pegar fora essa nutrição. Eu vou comer. Eu vou fazer a minha nutrição, tá bom? Eu vou lá e vou comer o que eu acho que eu tenho que comer. Só que daí, por essa necessidade de se nutrir, vai comendo qualquer coisa que tiver. Porque a nutrição, essa necessidade de nutrição, ela está na alma. Está voltada a essa desconexão que você criou por as suas demandas, por essa desconexão da sua relação de base com o sagrado do teu pai e da tua mãe, nesse caso, principalmente com a sua mãe. Percebe? Então, nós vamos falar mais sobre isso a semana que vem, porque hoje não vai dar tempo da gente aprofundar. A negação da essência do feminino, por exemplo, tem muitas mulheres que elas fazem essa negação. Eu não quero ser feminina, porque eu acho que minha mãe e as mulheres da minha família, elas não foram fortes o suficiente. Então, eu não quero ser feminina. Então, eu nego meu ciclo. Eu fiz isso muitos anos, inclusive. Eu nego meu ciclo, eu tomo anticoncepcional direto para eu poder ficar sexualmente ativa o tempo todo.
né? Eu não quero ovular, não quero menstruar, não quero ter peito, não quero ter gordura, não quero ter nada relacionado a ser mulher. Quero ter força, quero ter ação, e aí acaba ficando uma pessoa que não consegue ter nenhuma relação com o próprio corpo. Assim o homem também. Eu nego meu masculino, porque os homens da minha família são fracos, eu acho que eles não deram força suficiente, eu acho que eles não têm força suficiente, eu não consigo respeitar o destino dos homens da minha família, então eu nego meu masculino. Então o que esse homem faz? Ele vai perdendo o vigor, ele perde o vigor físico, ele perde a capacidade de fazer um corpo forte, porque aí ele adoece de várias formas, inclusive engorda, ou não consegue emagrecer, engorda ou não consegue engordar, né? Por quê? Essa relação da nutrição com a negação do feminino e do masculino faz a gente negar a nossa essência. Quando a gente nega a nossa essência, a gente cria máscara. Essa máscara são as ilusões de personalidade para a gente se relacionar com o mundo. E essas, aliás, ilusões de personalidade, nós vamos falar sobre isso, tá? Ilusões de personalidade, para a gente poder se relacionar com o mundo. E isso cria sintomas. Por quê? Porque o nosso corpo, ele sempre vai pedir pra gente voltar pra ele. Vai falar, ô Chuchu, bora lá, volta aqui, ó, volta aqui, você precisa me olhar. Percebe, gente? E finalmente a punição aos pais. Escreva isso aí, o fracasso é a melhor maneira da gente punir os nossos pais. Todos nós temos demandas com os nossos pais, todos nós temos essa criança birrenta, machucada de verdade, tá, gente? Por mais que a gente tenha arrogância, uma das coisas que eu mais ensino, inclusive, é da gente voltar lá e sentir dó da nossa criança, tá? De verdade. Eu faço esse movimento várias vezes. Que é ir lá e falar, gente, coitada da minha criança que ficou lá tomando soro com 6 meses. Minha criança, acha que minha criança entendeu que meu pai e minha mãe até queriam entrar, por exemplo, lá na UTI para poder cuidar de mim, mas eles não podiam, o hospital não deixava. Só que a minha criança, a hora que estava lá tomando soro na cabecinha, com 6 meses de idade, sozinha dentro do UTI, falou o quê? Meu pai e minha mãe me abandonaram. Então, gente, todos nós temos sim uma criança machucada, uma dor muito grande. E nós precisamos voltar lá para olhar para nossa criança e falar, ô meu amor, vem cá, meu benzinho, sinto muito pela sua dor. E inclusive quem não assistiu a live da semana passada, de verdade, quem assistiu fala aí, gente, foi uma live libertadora. Nós fizemos um exercício que foi você se integrar com a sua criança, o adulto com a criança. Foi lindo, 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 lindo. Foi um exercício de constelação, inclusive, que nós fizemos, que cada um fez o seu próprio movimento. Foi muito incrível, de verdade, eu me emocionei profundamente. Essa live tá gravada lá no YouTube, tá? Vale a pena voltar lá assistir, vale a pena assistir essa live de novo e vale a pena fazer essa sequência que nós vamos fazer das lives nesse mês. Vou preparar com bastante carinho essa ordem aqui, né, esse movimento do Setembro Amarelo aqui, pra gente olhar pra tudo isso. Olha lá, a Simone tá até falando, ela assistiu, foi lindo mesmo, né? E lembrando, gente, dia 20 tem o workshop vai ser muito legal. E quem comprar o workshop, tem um combo lá para você comprar para participar de todos os workshops até o final do ano. Tem as meditações terapêuticas que eu desenvolvi, que são lindas. Você ganha o workshop da semana passada também, enfim, tá? E vai ficar gravado assim, Davi, parei para observar meu corpo e meu comportamento, essa sua live tá fazendo muito sentido, top. Vai ficar gravado, depois toma nota, tá bom? Tô toda arrepiada aqui. Então, recapitulando, as causas além do aparente pra gente, então, ter um relacionamento pesado com o nosso corpo, criar sintomas, seja de não consigo emagrecer, não consigo engordar, ou seja de adoecimento mesmo, tá? E isso vale pra tudo, tá, gente? Inclusive pra problema com dinheiro, problema de relacionamento de casal, é que nós estamos nos atendo mais ao corpo pra gente fazer esse resgate. Então, aterramento, necessidade de proteção, de se sentir protegido, lealdade invisível, estou cuidando de algo lá do passado, de uma dor, eu estou seguindo uma morte, eu estou seguindo uma dor, uma exclusão do meu sistema. A busca pela nutrição que eu não tomei da minha mãe, principalmente. A negação da minha essência, do feminino ou do masculino, que é essa essência de base do meu corpo, tá? E a punição aos pais. Fazendo um resumo, tá? Então, agora eu quero que, pra gente fechar aqui, eu quero que você feche um pouquinho os seus olhos. E você vai receber do próprio campo que nós fizemos aqui. Aqui nós tínhamos você olhando para o seu corpo. Aqui eu fiz o movimento de olhar para trás. Então eu vou colocar aqui um bonequinho. Deixa eu pegar um bonequinho maior aqui. Imagine que esse aqui é o destino da sua família
E esse aqui é um bonequinho representando a força do destino da sua família. Então você aqui, ó, que tá de costas pro seu corpo, você olha pra cá agora. Imagine você olhando pra cá. E aqui o destino da sua família, o destino da tua alma, o destino do teu sistema, dizendo assim pra você: ô pirralhinha, ô pirralhinho, deixa que eu cuido aqui. Eu sou grande para cuidar dos seus pais, eu sou grande para cuidar das questões aqui de trás. Você é muito pequeno, você é muito pequena. Sente a força do destino. E se for possível, você aqui, ó, faz uma reverência. Imagine você abaixando a sua cabeça aí. Sente o teu corpo quando você faz isso. Você se rendendo e dizendo assim: eu digo sim com muito respeito a tudo que conduz o meu destino familiar, do meu sistema de origem. Eu digo sim com muito respeito. Eu integro no meu coração tudo que foi, com a consciência de que foi como foi, possível como foi, certo como foi. E agora, humildemente, no meu lugar aqui, eu busco recursos internos dentro de mim para cuidar da minha própria vida. Levo de toda a minha origem, de toda a minha ancestralidade, do meu pai e mãe biológicos, de todos que vieram antes, inclusive da minha própria história, eu levo, eu tomo, conscientemente eu tomo a melhor parte. Eu tomo a força dessas histórias, eu tomo a força da minha origem, eu tomo força da luz da vida para construir a partir daqui uma relação de luz com o meu corpo. Aliás, querido corpo, agora sim eu vou olhar para você. E eu sinto muito por tanto tempo que eu não te vi. Ah, meu querido corpo, passa a mãozinha no teu corpo aí agora. Ai, meu querido corpo, que saudade que você deve estar de mim. Eu sinto muito, quanto tempo eu fiquei sem te notar, sem te perceber. Eu sinto muito por tantas as vezes que eu puni você sem perceber que eu estava te punindo, que eu me automutilei com coisas muito pesadas, seja emocionais, que eu alimentei emoções pesadas, tóxicas. Eu não tinha consciência de por que tudo isso acontecia, desse além do aparente. Agora que eu tenho consciência, eu olho com respeito para você, querido corpo. E agora eu prometo que todos os dias eu vou te dar um carinho. Todos os dias eu vou olhar para você, te agradecer, te louvar, te honrar, querido corpo. Meu instrumento de evolução. Essa vida linda. Querido corpo, gratidão por você existir. Nossa, me dá até vontade de chorar, de tão lindo que é isso. Querido corpo, eu honro você. Eu vejo você. Eu respeito você. Querido corpo, seja bem-vindo à minha vida agora. Sinta essa oração de conexão, de agradecimento aí no seu coração. Corpinho lindo, né, Zanes? E prometa a você agora, faça um compromisso contigo, de todos os dias você parar e respirar 5 minutos. Quando você respira, você contempla o seu corpo. Olha que incrível que é isso, gente. Quando você respira, você se conecta com a melhor parte de você. Faça um compromisso de colocar os seus pés no chão, sentir o teu corpo na cadeira e falar: eu estou aqui. Aterrar diferente, sem precisar engordar, sem precisar adoecer. Eu aterro aqui, ó. Eu estou aqui conscientemente. Aí você não precisa provocar sintomas. Percebe? Ai, deu até calor. Queridos, que honra, que alegria poder servir a vida de vocês, tá? Vamos juntos. Sexta que vem vamos dar continuidade aqui nesse assunto tão lindo. Dia 20 temos workshop. Se tiver qualquer dúvida, fala. Eu vou tomar nota aí. Tem uma oração ao corpo que eu escrevi recentemente, baseado em alguns movimentos que eu tenho feito também de consciência corporal. Vou escrever aqui no story para vocês fazerem, tá? De repente eu faço até uma postagem relacionada a esse movimento que a gente vivenciou aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida, chama, falem comigo aqui no direct. Lembre que quando vocês compartilham as questões de vocês, vocês enriquecem muito mais a minha jornada, a minha contribuição aqui, porque daí a gente fica ainda mais conectados, tá?
E, ai, que lindo que vocês estavam aqui, gente. Meu Deus, a Leila, ai, que lindo. Gratidão por você estar aqui também, né? A Simone, Davi, o Rô, enfim, Sil. Todos sejam muito bem-vindos sempre. Vamos seguir juntos, gente. Gratidão, gratidão. Vamos fazer uma foto? Ó, e lembra, gente, que quando você escreve ali, ó, quando você escreve, eu vou pedir que vocês entrem. Quem participou aqui, entra ali agora. Eu vou terminar a live, vou deixar ela salva. Entra ali e escreve por que valeu a pena. Quando você faz isso, você não tem noção. Imagine que você está pagando algo por esse workshop que a gente fez aqui hoje. A gente fez um baita do workshop. Seu pagamento vai ser escrever algo ali. Quando você faz isso, você contribui para que outras pessoas venham conhecer esse conteúdo também. É muito grandioso quando você faz isso. É o salário dessa movimentação toda que a gente faz aqui. É a contribuição de vocês, o depoimento de vocês. Porque isso faz essa missão se expandir. Sim? Vamos fazer uma foto? 1, 2, 3 e... Já! E ó, Floripa, daqui a pouco eu tô chegando. Amanhã tem imersão em Floripa. Quem tá em Floripa e não tá sabendo ainda, amanhã tem imersão. Acho que tem umas 2 vagas só, que vai ser uma imersão bem pequenininha, bem intimista, tá? Vai ser lá no Ivimarã, um espaço lindo, tá? E no mais, gente, vamos juntos. Ai, que lindo, Rô, que você conseguiu chegar aqui. Que maravilha. Vamos ver se a gente se encontra aí em Floripa, inclusive, né? Então, ó, amanhã a imersão vai ser das 16 às 20, vai ser uma imersão bem intimista mesmo, bem legal. Quem tá em Floripa e quiser participar, saber mais, entre em contato comigo. No mais, dia 20 temos um workshop lindo, vamos ter workshops todas as últimas terças-feiras do mês, a partir de outubro, tá? E aí depois você pode saber mais sobre isso. No mais, sexta-feira que vem a gente se encontra, vai continuar aqui. E vai lindo! Beijo, amores! Tchau!